ficou-nos a faltar o objeto do David. Qual foi o objeto que tu trouxeste? Portanto, foi improvisado, será uma surpresa e acho que vai ser divertido, não? Uau! Depois da espada Jedi que trouxe fundamentalmente porque o David acho que ainda e quer continuar a ser humilde. Eu tenho uma curiosidade, Sara. Eu não te vejo a dar um grito. Em alguns momentos, tu que essa pergunta fizeste também, se calhar o eu não ter dado um grito foi uma má ação, foi uma má decisão. Pessoas que têm que ter uma relação porque não conseguem estar sozinhas. Certo. Há aquelas pessoas que, com relação a essa relação, na empresa ou em casa, não interessa, não conseguem ir ao cinema sozinhos, não conseguem estar em casa sozinhos a refletir no silêncio. Para o universo corporativo também eu encontro imenso isso em gestores que não são capazes de ter o seu momento de silêncio para ter a sua própria decisão. São eles que podem dar a cara. Exato. Mas aquela solução teve que ser construída com imenso barulho. E o que eu aprendi mais foi, eu sei que vou ter que dar este tempo, vou ter que investir este tempo, porque o meu foco é, ok, vamos para a solução, vamos fazer acontecer. E eu percebi, não, ok, há momentos em que é só para isso, não vamos falar nem de objetivos, nem de negócio, nem de nada. Aquele momento é só para ouvir. Muito bem-vindos ao 13º episódio do The Human Factor. Fechamos agora a temporada e fechamos de certeza muito bem. Muito obrigada, Sara, David e Susana, por nos acompanharem aqui neste episódio, que eu acho que vai ser assim super especial. Não é? Super. Pois. Fechamos em bom. Fechamos em bem. Sim. Fechamos em bem. Muito Sem bem. qualquer pressão. Não, fiquem tranquilos. E isto é mesmo assim, muita descontração, o que nós queremos, porque acreditamos que a forma como nós somos determina a forma como nós gerimos. O que nós queremos é mesmo conhecer-vos e expor um bocadinho de nós. Pode ser? Com brinde e tudo? Com brinde. Vamos lá. Já? No início? Já. Sim, claro. Tudo é pretexto Vai para... animar. A nossa. Muito obrigado. Nossa. E vamos já começar com o David. Parece muito bem. O David, que toda a gente está habituada a ver deste lado, hoje está desse lado. Explica-nos lá porquê, David. Repara a pressão com que ele está a esfregar as mãos. Pois, não, pois, Sabes que o objetivo é deixar-te constrangido, não é? Tipo moral da faculdade. Porque temos que improvisar e somos muito bons a improvisar. sim, só que tivemos o que não aconteceu durante toda a temporada, não? Vai acontecer agora. Não aconteceu, não? Temos uma pessoa que Estamos no 13º episódio, alguma coisa. infelizmente não conseguiu, né? Acompanhar, não? Por alguns motivos, não é? E pronto, foi, como se diz, apanhado na curva, não? E assim, não é? Estavas no banco. Estava no banco. E vamos pôr o David a falar sobre ele próprio, que gosta tanto. Sim, não, para mim é diferente, confesso que mas, é diferente estar aqui, que não, mas é bom, é muito bom. Pronto, já acabaste de encher chouriços? Sim, já que eu disse isso. Então, olha, tu que o conheces melhor. Acho que é tanta confiança aqui. Sim, bom. Sara, tu Cá o David, não é? que o conheces bem, A primeira que o pergunta. teu amigo e sócio. Ok. Qual é o teu superpower, David? Vamos já começar com esta. Pergunta original, não estavas Pai, nada? não costumamos ter esta. Não. Vou ser breve, porque afinal Tu agora respondes assim, excelente pergunta. Ainda bem Excelente que me pergunta. fizeste essa pergunta. nunca ouvi esta pergunta. Porque eu nunca fiz essa pergunta a Nunca ninguém. fiz esta pergunta. Eu diria que se algo eu acho que humildemente não é, tenho mais que sempre olho um positivo e que frente a qualquer queda, frente a qualquer momento complicado, não é, rapidamente eu vou para a frente. E já caíste muitas vezes ou não? Pois ele faz o Iron Man. Não, muitas. Eu diria que tanto pessoalmente como profissionalmente, né? Acho que todos nós temos muitos altos, né? E muitos baixos. E por acaso uma coisa que tenho dos filhos, né? De 23 e 18. E às vezes quando falamos, né? De o que é transmitir e o que é educar,
para mim, uma das coisas que eu gostaria menos que eles ficassem, no que eu humildemente ajudar, seria como se reage quando tens um mau momento. Não tanto nos momentos bons, acho que tudo é fantástico e tudo corre bem, mas realmente para miúdos, né, que hoje têm tudo, para crianças que hoje têm tudo, né, tentar aqui ajudar a gerir um mau momento, penso que é fantástico. Está o superpower, penso que rapidamente, e não é fácil, mas activo, né, e penso positivo e ultrapasso, aprendo, tento aprender e eu para frente. Como é que chamam os teus filhos? Pode... Sim, Marc e Biel. Pronto. E quando o Marco te perguntar exatamente aquilo que tu disseste, ou quando ele cair, que conselho é que lhe vais dar? Levanta-te. Levanta-te. Anda, levántate. En Espanha, levántate. Penso que a idade, não, te dá, acho que é tudo relativo, né? E acho que todos nós temos 23 anos, não? E 30, e 40, não? E mais. E 50. E 50, né? Não. Não, e depois acho que reparas que é isto, tudo é relativo. E o que na altura pensas que é o fim do mundo, né? Não tanto. No final o Marco diria, my friend, olha, levanta-te, aprende e segue. Acho que a vida vai te dar muitos momentos bons e muitos negativos. Então, acho que é imenso para fazer. E o que é que faz um catalão aqui no meio de Portugal? O que é que faz um catalão? Fui... Vais ser massacrado, não sei se Vai ser um episódio só. vocês estão de Vocês bancada. são bastante discretos. Exato. Ele não está a ser Nós espremido. percebemos, Não, estamos convosco. Não, mira, a casualidade, a sorte, alguém que confiou em mim, deu-me a fantástica oportunidade de viver em Portugal entre 2010 e 2015, na altura noutra realidade, noutra empresa, né? E foi nesse momento, antes falávamos, não? Que eu quando vim por primeira vez a Portugal, não conhecia Portugal, ainda não falo em português, né? Mas não conhecia quase nada de Portugal. Convidaram-me, vimos para cá a família. Na altura o meu filho mais novo tinha 2 anos, o meu mais velho tinha 7 anos, estivemos aqui 6 anos e isto digo a todas as pessoas e não minto, não, sou transparente, adoramos. ¿Sabes? A outra cosa que identifica o David é que identifica igual a meu pai, a mí e ao meu filho máis novo, que rapidamente emocionamos. Isto fica por anticipar. Dá mensagem. Então agora vamos ali à Sara. Só para respirares um bocadinho, não é? No, disculpa, no, só para acabar, ¿no? Penso que, no sé si, mas no, adoramos, penso que desde ese momento, parte do noso corazón ficou portugués, e non digo por dizer, eu síntome español, síntome catalán, síntome Barcelona, síntome portugués, síntome de Italia, síntome sinceramente de onde teño amigos. E aqui, felizmente, temos muitos amigos. E há quem diga isso, não é? Que o nosso lar é Sim. onde nós temos as pessoas Sim. que gostamos. Não estamos bem. Depois, evidentemente, a identidade, as origens, nós sempre são os que são. Mas depois, as fronteiras, para mim, são os amigos. Onde me fazem sentir bem. Emociona-se porque já é mais português que espanhol. Sim, não diria, sim. Transparente. É do vento, ele corre muito e depois do vento. Vocês não sabem, ele faz o Iron Man, a prova. Já fez 10? Seus 10. 10 vezes. Parabéns. Exato. Percebes o levanta-te? Sim, exatamente. Claro. Sarinha, e tu? Quem és tu? Super De onde power, vens? Temos a Sara. Quem és tu? De onde vais? Para onde vais? Então, eu sou a Sara. Sou casada, tenho 2 filhos. Sou a filha mais nova, sou a terceira irmã. Com uma história engraçada que eu estou a lembrar. Mas um tio meu alentejano que me dizia, que telefonava, Beja telefonava todos os fins de semana lá para casa. Até a Ritinha é mais velha, até a Ritinha estudava medicina. Vais ser médica, não é, filha? Até sim, vou ser médica. Até a Susaninha, a do meio. Também vais ser médica, filha? Ai, tão lindas, as doutoras e doutoras. Chegava eu. Até a Sarinha. Não sou médica. Não tens futuro. Até a Sarinha. Então, tu és a mais atrasadinha, não é? Eu, tio, olá, está tudo bem? Era assim,
Sarinha, estás a mais atrasadinha, né, filha? Tua filha, sim, está tudo bem. Então, assim, não fui para a medicina, tenho as duas irmãs são médicas. Fui para. Bom, para não falar diretamente da minha vida pessoal, profissional, tirei o conservatório de piano, já vi ali o piano, eu não vou tocar. Conservatório de piano, tirei. Ficam já avisados. Estejam com ideias. Exato, piano, história da música, acústica, composição, portanto fiz o conservatório e portanto estava naquela de vou para piano, vou para gestão, acho que teve, portanto não tem nada a ver. E na realidade eu sempre achei que não ia ser uma Maria João Pires, que não ia ser, e portanto o piano, gosto muito de música, mas achei que não ia fazer vida profissional da música, portanto na altura fui para gestão, mas ficou alguma coisa criativa e artística que tenho nos meus dias de hoje. E mais coisas que queres que eu te conte mais? E agora, se Os voltasse... teus pais desculpa. ficaram tristes com essas opções? Não, Pois. não, os meus pais. Desculpa. Os meus A gente pais. atropela-se, está sempre a atropelar. Os meus pais trabalhavam os dois no Banco de Portugal e acharam que, bom, já que vais para a gestão, vais pelo menos para o Banco de Portugal, não é? Fizeram aquelas típicas Claro. funções de pais, não é? E deram com muito mérito. Marcaram-me conversas com pessoas que trabalham no banco, mas também com pessoas que trabalhavam em empresa e, portanto, deram-me assim um bocadinho a oportunidade de eu perceber. E eu depois disse-lhes que eu não quero trabalhar no banco, eu quero a ação de uma empresa. E depois, quando disse que ia para marketing, eles não sabiam o que era marketing, não é? O que é marketing, filha? Vais para marketing, era tão mais Se o seguro. teu tio soubesse disso. Era mais atrasadinha, não era? Ainda por cima para marketing, o que é marketing naquela altura? Mas pronto, eles sempre confiaram muito e sempre me deixaram muito tomar as minhas opções. O meu pai dizia, máxima liberdade, máxima responsabilidade, faz o que tu quiseres e confia em ti. E tinha razão, vá. Acho que sim, acho que agora eu não estou em marketing, mas foi uma fase muito importante da minha vida, assim. Claro que sim. Muito bom. Tu, se agora voltasses atrás e dava-te assim uma na cabeça e seguias música, não? Acho que não. Sabendo tudo o que sabes. Não é? Acho que Inclusive é a parte que temos que aproveitar a vida, não é? Exatamente. Não sei se voltasse atrás estaria a fazer aquilo que estou a fazer hoje, com toda a honestidade, mas acho que música para mim é uma forma que me preenche, me complementa, uso muito. Ainda no outro dia estava a escrever um artigo da coluna do Conselheiro de uma revista e escrevi sobre a ponte, a comparação do jazz com a nossa vida nas empresas. Portanto, recorro à música muitas vezes para me descontrair, para fazer algumas terapia, mas acho que não devia ser profissional, só preciso deste complemento, preciso de uma parte mais corporativa, mais racional, diria, mas esta parte artística alimenta muito. E não manchas, digo eu, não é? Que não tenho essa dimensão artística, não manchas o lado bonito daquilo que a música representa para ti, não é? Porque quando se transforma num negócio... Certo. Sim, por exemplo, uma forma que eu continuei, porque gosto mesmo muito de música, que eu continuei ligada à música foi quando entrei para a faculdade, as cadeiras teóricas do curso do conservatório já estava na faculdade. Portanto, eu ia de manhã para as aulas e à tarde ia para o conservatório. Portanto, fazia essa... complementava. E dava aulas, nessa altura, dava aulas de piano e exercício musical aos mais pequeninos. E, portanto, a minha primeira profissão foi professora de música, na altura. Mas pronto, acho que foi um momento da minha vida e agora uso quando preciso. E de onde vem esse lado artístico? Não é da banca. Não é da banca. Não é dos meus pais, mas a verdade é que as três fomos para o conservatório, portanto, as três fizemos este percurso, as três música, as três natação, as três... a minha irmã mais velha ficou mais atrasadinha na música. Toma lá, morango. Ela ficou mais atrasadinha na música, a do meio e eu, sim, acabávamos o conservatório todo. Mas não sei, eu acho que meus pais tiveram essa lucidez de nos dar a experimentar coisas, de não nos obrigar se nós não gostássemos, mas é verdade que há ali uma altura em que nós pais temos que pelo menos dar a possibilidade de experimentar, e na parte artística foi a música e acho que fizeram muito bem. Mas não havia uma inspiração na família, porque as três... Sim. Não é? As três, porquê? Porque Vai a temos primeira e as piano, outras não é? assim. Exato. Esse teu tio não Rentabilizar o piano. tocava lá no rancho folclórico Nada. nem nada? Mas havia um piano em casa que rentabilizava o piano. Nós havia uma altura em que as três até tínhamos o horário. Tu tocas das 2 às 3, eu toco às Se 3. fosse uma bateria. Não, imaginem os vizinhos. Nós vivíamos num prédio, não é? Até que o meu pai disse:
bom, vamos ter que pensar em mudar de casa, porque vocês estão o dia todo a tocar piano. Então no 8º ano, no último ano, eu tocava mais piano do que estudava Sim. para a O Val. que é que o piano te trouxe para a gestão de pessoas? Trouxe-me, bom, a tocar piano, não sei se vocês sabem, mas precisamos das 2 mãos e 2 pés. Não é? Portanto, trouxe-me essa capacidade Muito bom. de conseguir, pronto, Fazer coisas diferentes Fazer com as coisas- mãos. Sim. Assim, uma mão está a fazer uma coisa e outra mão faz outra. bem uma coisa e bem Pois, outra. ou seja, é incrível. Deu-me essa capacidade de desligar vários lados do cérebro, não é? Lado direito, lado esquerdo. Deu uma parte emocional. Eu nunca fui uma excelente pianista no sentido técnico da coisa, mas sempre me dava um feedback de parte emocional. Portanto, a emoção que eu dava à música, que eu tocava, prevalecia sobre a técnica. Se calhar podia ultrapassar um bocadinho. E, portanto, essa parte emotiva também acho que eu trouxe da música. It's your turn. Olha, vamos começar pelo objeto que trouxeste teu. Ok. Então, eu trouxe uma impressora. Isso é uma impressora? Isto é uma impressora. Ok. Imprime o quê? Imprime Cenas. fotos Já tipo sei. Polaroid. Já sei. Porquê? Eu gosto muito de fotografia, sempre gostei, e gosto de memórias. E estamos num mundo tão digital, não deixa de ser digital, mas eu acho fantástico quando, em eventos de família, quando estamos com amigos, a poder registar. E depois pode-se escrever, pode-se pôr emojis e fica aquele momento. Giro. Pronto, e também foram as minhas irmãs que me ofereceram, portanto, gosto imenso ainda Não no me digas último. que são 3 irmãs também. Somos 3 irmãs, eu sou a mais velha. Isto cá. O David também tem 3 irmãs. Portanto, é uma família de mulheres, só mulheres, e é engraçado. Portanto, eu gosto muito de memórias. Muito bom. Não, mas isso é Também. muito mas eu- interessante. É, Porque também não temos conhecia. sempre as fotos no telemóvel. não Então, sei e o quê. depois podemos imprimir aquelas que nós queremos. E discreto, vai em qualquer bolso. que- Vai. E a Susana? Conta-nos tudo. Olha, a Ou pelo Susana, menos alguma coisa. alguma coisa. Pode ser tudo. Não, Tudo não temos pode tempo. ser. Olha, a Susana tem 47 anos e tem 3 sobrinhas, não tem filhos por opção, que adora. Portanto, eu acredito também que existem outras formas de se estar na vida de uma criança. No episódio anterior falámos disso. Exatamente sobre Eu isso. estou muito presente na vida das minhas sobrinhas. Temos uma relação muito engraçada, que eu acho muito giro. Se bem que a mais pequenina só tem 1 ano, iremos quantas criar sobrinhas? 3. Três. Portanto, Este 3 episódio filhas, só 3 tem- netas, que é engraçado. E eu tenho assim um percurso um bocadinho atípico, não falando profissional, mesmo as minhas escolhas, porque nunca tinha muita ideia. Às vezes, desde pequeninos, nós sabemos o que queremos ser. Portanto, eu nunca tinha. Houve uma altura em que eu queria ser estilista. Gostava muito, que é a parte criativa, porque para mim a parte criativa é muito importante, eu utilizo muito no meu dia a dia. Pronto, depois aquilo passou. Depois, no 9º ano, decidi ir para uma escola que tinha belas artes, pronto, porque queria ser pintor. Pensei, que é qualquer coisa assim ligada, mas depois havia a química. As aulas de química, esqueci, e pensei, isto não vai correr bem. Não vai correr bem. Mas pronto, mas tinha muito jeito para a parte da escultura. Fez uma escultura fantástica, roubaram-me. Fiquei muito chateada. Pronto, esqueci-me. Nunca E mais fizeste nenhuma. Nunca mais fiz nenhuma, mas estou a ponderar hoje em dia e fazer qualquer coisa. Ainda estou a ponderar, já digo isto há 1 ano e digo muitas vezes, porque acho que tenho que voltar à parte mais criativa da minha existência. Passou. Então fui para letras e tive alemão e gostava imenso de alemão. E pensei, eu quero continuar a ter alemão. Não sabendo bem o que é que eu queria fazer, eu gosto tanto de alemão, surgiu o curso de tradução. Então fui para a Palma só por causa do alemão. Ainda hoje tenho pesadelos, acordo, palavra de honra, a pensar se acabei o curso ou não. E quando não, era mega difícil. Eu acordo e tenho que pensar, espera, mas tu acabaste o curso ou não? Eu, não, acabei, está feito. Belisca, belisca. Isto é tipo trauma. Fizeste tradução no sítio onde eu estou a pensar? Exatamente, com aquela professora que Já nós sei, conhecemos. já Por isso, sei. até hoje, se calhar, É devia pedir uma pesadelos. indenização. É Não sei, mas pronto. Mas depois foi engraçado, porque também foi através destas escolhas que me moldou. Através do curso de alemão, eu fui para Timor trabalhar, portanto, naquela fase em que nós achávamos que os jovens queríamos mudar o mundo. Eu também acreditava que ia mudar o mundo. Portanto, mesmo uma causa interessante. Depois uma pessoa chega lá e as coisas não são bem assim. A realidade é diferente, mas são aprendizagens interessantes.
E quando regressei, caí por acaso no mundo dos recursos humanos e é a minha forma de mudar o mundo. Não é o mundo de forma global, eu acredito muito nisto, é a minha convicção. Se quiser o meu superpoder, eu acredito que vou mudar o mundo, pelo menos das pessoas que me são próximas, das pessoas com quem trabalho. Bom. Pronto, eu acredito nisso. Pumba. Bomba. Um bocadinho cada um, não é? E o teu objeto? Estamos preparados? Estamos. Acho que sim. É, não. Olha, É lá. Então, posso começar por oferecer uma pedra a cada Obrigada. um? Obrigada. E agora vou explicar o que é esta muito obrigado. pedra. Que bom. Porquê que eu tenho duas? Uma. Queres a cabeça ou queres o corpo? Escolhido. Eu vou dar a cabeça um bocadinho de razão. vês? Quem é que é melhor? Nós damos-te na cabeça. Está na Cabeça. Então, São sinais. são pedras, não é? Pedras que eu e os meus filhos... Esta se calhar fui só eu, não faço ideia, porque inicialmente começámos por ter um projeto familiar na altura do Covid, que era ir à praia, apanhávamos pedras e fazíamos quadros com pedras, não é? Fazíamos, isto pode ser uma pessoa, uma cabeça com um corpo, tu tens o corpo, a Isabel se cá tem a cabeça, não sei. Claro, fica com o corpo barrigudo. E Eu tenho o corpo. a cabeça, pronto. E quando estava em casa a falar sobre um objeto que me define, a primeira coisa que os meus filhos disseram foi pedras. Pronto, não é, pedras, não é por ser atrasadinha, não é por ser. É porque é uma coisa que começou por ser uma atividade, uma piada em família e que agora, sei lá, fizemos durante vários anos quadros, presépios na altura de Natal e com o dinheiro, como é óbvio, pronto, é simbólico, que recebíamos, dávamos ou uma vez à ajuda de mãe, outras vezes a Corações com a Cruz, não, à Associação Coragem de Hospital Santa Cruz. Portanto, ia tentando em família fazer uma coisa que a nós nos dá jeito. A mim, como percebem, é uma forma egoísta, é o meu mindfulness, não é? Apanhava as pedras, fazia uma parte mais criativa também, ia buscar isso. E a verdade é que agora quase que é uma imagem, porque tenho pessoas da L'Oréal que vão de férias e trazem pedras. Vou fazer pedrinhas. Já fizemos presépios com pedras. com os velhinhos da nossa Sim. misericórdia. Tu falaste-me disso. Ou seja, fazer pedra para mim é isso. Com as pedras nós podemos fazer famílias, podemos fazer normalmente coisas mais aquilo que eu gosto mais de fazer é briefings que me pedem, olha, faz a minha família. Então fazer 2 pais, 2 filhos, um cão, um bebê. Uma vez aconteceu-me isso com uns amigos que demos primeiro um quadro em que tinha o pai e o filho, o pai, a mãe e um filho. 2 filhos. Depois eu fui lá e percebi que afinal já havia mais um bebê e um cão. Então tirei o quadro, eles não se perceberam. Atualizar o quadro. No dia a seguir cheguei lá e disse, olha, aqui falta Uma vantagem em relação à fotografia, que não dá para depois acrescentar. Exato. Mas pronto, trouxe as pedras para agora lembram-se de mim também. Quando estiverem numa praia, apanhem pedras e eu faço as pedras qualquer coisa. Muito bem. Ficou-nos a faltar o objeto do David. Qual foi o objeto que tu trouxeste? Também, não é? Como sabem, foi improvisado, né? Não estava este objeto era para ser uma surprise e acho que vai ser divertido, não? Uau! Depois das pedras, não, da Sara, não é? Trazer esta espada Jedi que trouxe fundamentalmente porque o David acho que ainda e quer continuar a ser humilde. E acho que gosta menos de brincar, gosta menos de máscaras, gosta menos de ser profissional, mas ao mesmo tempo de encontrar momentos descontraídos, não? Para juntar, para unir, para rir. E pronto, por isso trouxe este fantástico. Há uma criança dentro de ti. E Porque dentro toda a de ti. coleção Isso é de tão máscaras, saudável. não é? Seja também como Sim, já podemos assumir, não é? assumir no último episódio que toda a coleção de máscaras que tivemos nestes episódios todos, portanto, vem do baú do David. É verdade. Sim, porque quando nós preparamos os episódios, muitas vezes temos assim uma máscara a aparecer. Sim. Só nisto, só na parte das máscaras mesmo. E tá bem, a gente não preparamos, às vezes, como foi o caso. Como foi o caso. E dizemos assim, e se trouxéssemos uma máscara de um trator? Eu tenho. Ele diz logo, não é? Então se fosse o Jedi, eu tenho. E se fosse um macaco, eu tenho. Portanto, de facto, as máscaras são importantes para ti. As espadas eu não sabia, mas percebo que tens um portfólio Não nos vamos alargado. esquecer. Só que eu ainda vou querer saber porquê do Darth Vader.
do Skywalker é azulinha. Esta é vermelhinha. Isto não consigo distinguir as cores. Melhor. E são as duas cores do Barcelona. Pois Ei, pois também. das malhas. É bem verdade, jogar é ao verdade, fundo é verdade. das piadas futebolísticas e tudo. É? Não consigo acompanhar estas piadas. Gostei das malhas, do meio campo. Olha, mas agora tenho aqui uma pergunta que me apetece. Vocês conhecem aquele filme da Frozen? Sim. Sim, tem um Olaf, que é aquele bonequinho de neve. E o Olaf diz assim: há pessoas por quem vale a pena derreter. Por quem se derretem? Um de cada vez, não é? Olha, derreto-me pelas minhas sobrinhas, pelas minhas gatas, pelo meu namorado. Ele vai ficar um bocado chateado aí com o ranking. Tirando isso. Não por esta ordem, é aleatório, aleatoriamente, ok? Era só para ficar registado. Não é? Pronto, essa foi mazinha. Mas depois, se calhar, na edição dá Claro, para pôr ao contrário. claro. E dá. E tu, Eu Sara? acho que igual, eu acho que derrito-me pela. Agora, família. Seguramente pelos meus filhos também. Acho que são dois dos meus grandes projetos de vida. Com um marido espetacular. E, portanto, acho que esta minha família nuclear de 4, apesar de, claro, a minha mãe, as minhas irmãs, mas claramente derreto-me a ver assim, e eu sou uma pessoa que naquele não sei se muito MBTI, não sei se eu sou uma pessoa introvertida, apesar de não parecer, ou seja, toda a gente na Lourinhã, eu sou super extrovertida, porque sei que tem que, em determinadas... Pronto, E há personagens que vestimos também. personagens, não é? Mascar mais vezes de uma determinada maneira, mas sou uma pessoa que vou buscar energia no meu silêncio, na minha família, no meu núcleo, e portanto divirto-me muito assim, enquanto estamos os 4. Derreto muito com eles. Muito bem. E tu, Davi? E a parte família, claramente, dentro da família diria derreto-me pela minha mãe, especialmente, tem já 93 anos. Quantos? 93. A pinta. Como é que ele se chama? Maruja. Maru? Maruja é Maria, mas... e... Com todas as mães, a minha também é Maria. Pois é, a minha também. Acho que tudo. Se calhar é a mesma mãe. Temos que falar com ela. Irmãos, chamamos todos irmãos. Eu sou atrasadinha. E pronto, agora podem imaginar, ¿no? Já com esta idade. A minha mãe tem 93, o meu pai 94. Ainda estão precisando de cuidados em casa, ¿no? Mas ainda cada dia que estou em Barcelona tento ir de manhã e à noite. Tinha a sorte de viver frente a ela, ¿no? E pronto, derrete-me, ¿no? Antes falávamos, ¿no? Un pouco de aproveitar. É vida, sei perfeitamente que isto é vida, ponto, isso não é mais, ¿no? Mas sí tento aproveitar ao máximo estes momentos con ela. E depois sem ir tão depth, ¿no? Sem ir tão profundo. Eu não diria derreto-me, mas gosto muito de pessoas que tenham brilho nos olhos, no geral. ¿Sabes? De que tenham ânima, que tenham aqui pessoal, profissionalmente, mas e aliás, também a parte das espadas, não? Gosto de realmente sentir um bom ambiente positivo, um ambiente alegre, não? E pessoas com vontade, não é? Mas não aquela situação em que, por não seres assim, é que precisas estar rodeado de pessoas assim. Não é essa situação, porque tu és mesmo assim, não é? Tu também és muita alegria, ou não? Sim. Não é? Sim, tento. Sim, claro. Sim, tento um pouco linha, não é? Eu talvez me lembrava das palavras, desculpa estar-te a interromper, quando nós falámos, tu não conhecias o David há muito tempo, pois não? Não, eu conheci-o profissionalmente. Sim, mas... profissionalmente sim, mas não é? E eu agora não me recordo das palavras, mas eu lembro que nós falámos sobre ti, umas frases, e não me recordo das palavras, mas tu disseste logo, e é verdade também, não é? Que o David tinha e tem aquele ar, não são essas as palavras, ok? Mas muito, quando eu quero dizer honesto, não é no sentido de honesto, de emocional, de... Não me recordo agora das palavras, mas uma impressão muito genuína, não é? Daquilo que... E agora estar a ouvir isso e a forma como está a falar dos seus pais também bate completamente certo, não é? Sí, eu não... Sim, temas de... Eu acho que não servia e não sirvo para certas multinacionais. Ou para certas empresas, quando não seria multinacionais, seriam certas empresas, Sim, né? culturas. Sim, acho que gosto de ajudar.
e coloco muitas vezes à frente, não, a pessoa, às vezes too much, não, ou demasiado, não é? Que não o próprio David, não é? Isto para certas empresas, em certos momentos, Sim, não é? Pues, é uma fragilidade, mas é uma força, não é uma fragilidade. Não é? Pues, mas pronto, sou assim. Também agora, quando criamos o projeto, também disse, eu quero ser como sou. ¿Sabes? Y si me quiero colocar una máscara, coloco una máscara, ¿no? O Y homem vai das gostar a máscaras pessoas. não põe máscaras. Sim, acho que quero ser profissional, não é? E acho que a imagem quero passar realmente profissional e sério e dar um bom serviço e ajudar, whatever, mas pronto, sou como sou. E, Ainda bem. não, mas Quando acho que é bom criam a U-Talent, não é? Aproveitam para ser quem são, ou criam também a U-Talent para poderem ser quem são, não é? as duas coisas. Já surge a oportunidade de criar este projeto, né? E um pouco assim, vamos ver. Acho que se tu eres, antes falávamos disso, né? Se tu eres autêntico, né? Consegues o melhor do David. A ele, a Sara, o Tiago, né? Acho que a todos, né? Acho que vou-te repetir, não, penso que eu gosto muito de ser profissional, gosto muito de frente ao cliente, frente a parceiros, frente a colaboradores, ser isto, fazer um bom trabalho, né? Mas depois gosto de brincar. Assim, há momentos, não? Um pouco acho que balance, né? Equilíbrio está bom. E não é só em família nem no núcleo, é também no teu ciclo de amigos, não é? Sim. Muito giro, muito saudável. Susana, já tiveste alguma situação da tua vida profissional que não foste o melhor de ti? Tantas vezes. E o que é que mudavas? Se pudesses voltar atrás e mudar. Se eu pudesse voltar atrás e mudar, obviamente faria as coisas de forma diferente. Se calhar é algo que eu também tenho trabalhado, tenho vindo a trabalhar, que acho que nunca estamos acabados. E às vezes uma pessoa pensa que está quase lá e depois de repente, não. Afinal não. Alguma impulsividade, claramente, que eu acho que está muito melhor. E que isso já me trouxe alguns dissabores, mas tenho aprendido e quero acreditar que não estou a cometer os mesmos erros. Pronto, surgem outros, não é? Estamos sempre a aprender. Ciclo. É um ciclo. Claro. E também tentar perceber melhor as situações. Às vezes é um defeito ou uma qualidade, eu penso muito rápido. Eu tenho muita facilidade em connecting the dots e nem toda a gente é assim. E eu tenho muita dificuldade em lidar, já tive mais. Porque és rápida e os outros sou rápida não acompanham. E não acompanham, já estou a ver a situação, já sei onde é que vai chegar e se calhar às vezes o que eu tenho aprendido é deixa correr mal. Deixa correr mal. Vai ter que correr mal. O que eu tenho estado a aprender é... Mas isso é muito difícil. Deixa correr mal. Para uma pessoa como eu, que sou super perfeccionista, tem que ser tudo certinho, mas eu começo frico do planeamento. À conclusão que tens que deixar correr mal. Tens que deixar as pessoas fazer os erros, tens que suportar, vais orientar no processo, mas é isso. E vai correr mal. E é assim. Eu não sou nada assim. Eu também não. Não sou assim. Padeço da mesma dificuldade. Sei que muitas vezes temos que deixar correr mal, mas depois não consigo, não é perfeccionismo. Eu não consigo porque... séria. Parece-me pouco natural, não é? Mas deveria. Não é fácil. Pois não é fácil. Até porque facilmente começamos não a escutar os outros, mas a manipular de alguma forma os outros, mesmo que seja para o bem deles, porque achamos que nós sabemos aquilo que os outros ainda não viram, não é? E, portanto, vamos lá encaminhá-los para a direita quando eles tentam pensar ir para a esquerda, não é? Sim. Pronto. Mas depois, às vezes, também somos vistos com alguma arrogância, Sim. Às vezes, se calhar, o melhor é, ok, vamos ajudar no processo, vamos todos aprender, estamos cá, até fazer diferente. Sim. E somos vistos com alguma arrogância e, às vezes, há alguma arrogância associada. Não tem que ser sobre o outro, não é? Sim. Eu tenho uma curiosidade, Sara. Então. Eu não te vejo a dar um grito. Vou ver. Tu... Tens toda a razão, não me vês. Acho que, se calhar, em alguns momentos, tu fizesse a pergunta
fizeste também. Se calhar o eu não ter dado um grito foi uma má ação, foi uma má decisão. Mas é de perfil, ou seja, eu sou uma pessoa muito mais de consenso do que confronto. Acredito que as pessoas são todas bem formadas e que, portanto, nós vamos conseguir chegar a um consenso e, portanto, o gritar, para mim, é uma situação de confronto. E, portanto, não me viste, espero que não me vais ver, porque ia estar super... não ia ser eu. E quando estás sozinha sem ninguém a ver? Também não grito. Isto é podia gritar. Se calhar assim, às vezes dá jeito. Não, mas não grito. Se calhar o meu escape é mais o silêncio. Né? É mais o esvaziar, né? Em vez de saltar a tampa, Eu esvazio. revejo-me nisso. Ou seja, eu muitas vezes saio do trabalho e nem sequer vou com o rádio ligado. Desligo o rádio, portanto vai silêncio absoluto no carro. E é uma forma de, se calhar, outros vão a cantar em altos berros para libertar. Eu vou com o Olha, rádio eu tinha um silêncio. amigo que dizia: tenho que pôr sempre o rádio do carro alto, Alto. porque assim não ouço que os outros me apitem. Pois. Exato. Não, eu mais facilmente me ouves calada. Eu sou mas desde miúda, sou daquelas... E o silêncio não significa uma aceitação. Não. Pois. Não, eu desde miúda que sou daquelas que vou para uma... Sabe, mesmo na escola, eu se pudesse passar despercebida, eu passava despercebida. Eu não falava, não participava numa reunião e isso foi uma das coisas que eu cada vez mais, e com a maturidade e com o crescer numa organização e que esperarem de mim determinadas coisas, que eu tenho que ser vocal em determinados pontos. Não é? E se eu não sou naqueles pontos, não está lá ninguém para defender o meu ponto de vista e o ponto de vista de Portugal, o ponto de vista, portanto, mas não o faço a gritar, não o faço a falar em cima dos outros. Mas sou assim, ou seja, prefiro sempre, não sou a primeira a dar opinião. Houve uma altura que eu me lembro que eu, para abrir um bocadinho aqui o jogo, que eu pensei, será que eu fui feita para trabalhar neste Contexto. contexto ou vou voltar para o piano? Exatamente. Sabes? Houve uma altura que eu pensei que se calhar isto é tão stretch para mim, ser de uma maneira que eu não sou. Se eu vou a uma reunião e se eu não, aquela coisa de se estás numa reunião tens que falar, porque senão ninguém vai... Se eu não tenho nada para acrescentar, eu tenho aquele sentimento um bocado de porque é que eu vou estar a fazer ouvir a minha voz só para dizer que estou naquela reunião. Embora às vezes faça falta. Às vezes faz falta, por isso é que eu estou a dizer, eu acho que estou cada vez mais, não é? Com o tempo, sei que a minha voz, não a gritar, mas a minha voz é ouvida, se calhar até pelo silêncio, porque está mais Exato. calado. O silêncio faz um barulho imenso. Não é? Sim, Mas, exato. às vezes até incomoda muito, não é? Exato. E Sim, é um desconforto, por vezes. Quando se está só a ouvir, o que é que pode estar a dizer? Até o próprio. Eu sigo muito o silêncio, ainda no outro dia, no carro com a Márcia, e eu sou esse TSF, sou uma seca. Eu também. Como eu não tenho tempo para ver televisão, é ali que eu me atualizo. E a Márcia, como se atualiza por outras vias, no carro gosta de ouvir música, natural, não é mais saudável. Só que quando eu estou no meu processo de reflexão, a música não me ajuda porque me distrai o cérebro. Enquanto que as notícias é diferente. Isso é muito estranho. Porquê? Não, é verdade, diz que música de fundo. O que é isto de música de fundo? Eu, quando tenho que ir mais concentrada, também baixo. Eu baixo bastante o completamente. volume. Mas, e isto era para chegar, eu desligo mesmo, e era para chegar àquela questão do silêncio, faz muito barulho, de facto, não é? Isto vai de tudo, não é? Obviamente, agora não vou filosofar sobre a questão, não é? Das pessoas que têm que ter uma relação porque não conseguem estar sozinhas. Certo. Há aquelas pessoas que, com relação à sua relação, na empresa ou em casa, não interessa, não conseguem ir a um cinema sozinho, não conseguem estar em casa sozinhos a refletir no silêncio, na questão do silêncio. Tem de distrair o cérebro para não chegar ao cerne da questão daquilo que está realmente a incomodar, não é? E, portanto, fazendo aqui um bocadinho o paralelismo para o universo corporativo também, eu encontro imenso isso em gestores que não são capazes de ter o seu momento de silêncio para ter a sua própria decisão. São eles que podem dar a cara. Exato. Mas aquela solução teve que ser construída com imenso barulho, não é? Com imenso... Sim, mas, enfim, quando foi para despistar se eu era introvertida ou extrovertida, porque havia mesmo naquele grupo de um bocadinho com o development, com coaching, havia muito aquela lógica de não, certo, tu és a mais extrovertida do grupo. Eu, Claro. não sou extremo de introversão, mas sou introvertida. Então fizeram 3 perguntas para despistar. Convidam-te para uma festa, não conheces ninguém. O que é que tu fazes? Inventas uma desculpa para não ir. Ou crias uma personagem quando chegas lá. Mas se eu não conheço ninguém, eu não vou à festa, não é? Um extrovertido vai e sai Ah, lá, sim. melhor Sim, amigo sim. de todas as Pois. pessoas. Pronto, e eu, se puder não ir, ou tu fazes assim, não é? Tu vais e ficas a melhor amiga de todas as pessoas. Eu não.
Eu vou porque tu me convidas. É, conheço a história. Exato, conheço a Isabel, já não estou sozinha. Depois eu sei que a Isabel, como conhece toda a gente, ela vai-me integrar. Sem dúvida. Outra era, se te fazes uma pergunta, estás a pensar, pensas a falar ou pensas e depois falas. E há pessoas que pensam e estão a falar ao mesmo tempo, não é? É. E a terceira é esta, é sais do trabalho e o que é que fazes? No carro de deslocação do trabalho para casa. Eu vou em silêncio, né? Há pessoas que estão, estás a dizer, ou põem música aos berros, ou telefone, permanentemente ao telefone com os amigos, com o telefone a uma amiga, e estão sempre. Só desligam o Foi- processador para dormir, mas nada. E foi aí Aquilo que está a sempre- decisão foi, ok, então eu sou mesmo introvertida. Pois. Mas eu também tenho o meu perfil também introvertido, não parece, mas sou muito. Ninguém diz assim, sou introvertido e pareço. Ninguém Sim, diz. Mas pronto, mas também tem a ver e as pessoas retiram-me energia. E muito. Eu não ganho energia das pessoas. Eu Eu preciso também. ter os meus momentos. Sozinha, não é? Já, mesmo que seja ouvir música, mas é o meu momento. Sentar e mesmo às vezes A pensar. fazer cafuné nas gatas. Exatamente, elas não falam. Tens de trazer as tuas gatas para conhecer o banco. O Bang é o pastor alemão que nós temos normalmente andando por aqui. Só que tem quase 50 quilos. Só. É pequenino. É pequenininho. Só tem 2 anos, mas é gigante. Quando vies ao jantar, trazes Quando eu as fui tuas para gatas. o RH, também houve uma cliente que me dizia: Ai, Sara, eu estava no marketing, né? Depois passei para RH. Ai, Sara, vai para RH. É tão mais fácil gerir produtos e marcas, vai gerir pessoas. As E é, pessoas vão. pá, sabedoria Não aí. é? Tens que me dizer quem é essa pessoa, que a gente tem que convidar para vir cá. É É muito mais fácil pessoas têm gerir marcas. sentimentos, as pessoas falam, e os produtos e as marcas não falam, não é? E choram e riem e têm Tem cenas vontade e, própria. Exato, Tem vontade própria. e opiniões e tal. É verdade, eu tenho um amigo que é tosquedo, era, e ainda faz, e depois decidiu mudar de vida, é uma história muito gira, e agora tem um PhD, trabalha com LLMs, pronto, está muito encantado. E ele dizia, estou farto de estar ali, trabalhar com os cães e não sei o que. Eu dizia, tu és feliz e não sabes? Tu vais ver. Devias Quando ver o que é começares a trabalhar pessoas. com pessoas, sério, não sabes o quão feliz tu és. Já tivemos uma conversa, e de facto ele queixava-se das pessoas. Quanto Eu tempo é que disse, ele então, levou a concluir isso? não demorou muito tempo. Ah, então merece o PhD. Não, olha, se calhar por tratar dos queixos, normalmente não há grandes equipas a fazer isso, não é? É tosquiador, não é? Isto, não é? Portanto, se calhar há pessoas que de facto têm que trabalhar em equipa também, que têm dificuldade em trabalhar de uma forma mais isolada. E eu fiquei a pensar, e só assim de uma forma muito rápida, que é, uma vez que nós dominemos, sem arrogância nenhuma, não é? Aqui, mas ainda ao exagero, a capacidade de saber estar no silêncio, ou seja, estar com nós próprios, não é? Eu acho que não há volta a dar. Eu acho que a partir daí começa-nos a fazer muita confusão, quando temos muito barulho, ou seja, mesmo muita gente. Precisamos desses momentos, mas queremos tendencialmente que sejam cada vez menos, não é? É muito engraçado estar-vos a ouvir, porque eu sou precisamente o oposto. Eu, o silêncio e estar isolada, para mim, custa-me. Eu tenho que estar sempre com Eu pessoas. é a minha zona de sempre, conforto. sempre em contacto com pessoas, a não ser naqueles momentos, por exemplo, em que escrevo, ou que estou a Ou pinto. planear alguma coisa, ou pinto, e aí eu estou a... Fala sobre a tua atividade artística de pintura. Eu não sabia que Eu não sou convidada. Isso é no dia em que ela estiver desse lado. Pois é, e os convidados não podem fazer perguntas. Isabel, fala-nos de... Aí sim, aí preciso de estar sossegada, sem barulho, fechada. Pronto, mas depois o resto é toda a vida com gente. Toda a vida. Toda a vida com gente. É o meu próximo livro. Um slogan. Toda a vida Bom tema. escreve. Vou escrever. Vais mesmo? Sim. Olha, enquanto Vai lá. escreves, vou colocar aqui uma coisa. Não vou nada, que afinal é para trás. Não liguem a isto. Vamos escolher aqui uma frase. Gira. Não podemos tornar-nos naquilo que precisamos... desculpem. Não podemos tornar-nos naquilo que precisamos de ser, permanecendo aquilo que somos. Não é? Sim. Como é que vocês interpretam, ou que paralelismo é que vocês fazem isto agora um bocadinho para as organizações? Ou para vocês próprios? O Ou... que eu estava a dizer, não é? Esta é muita frase que ilustra isso, que é se eu permaneço a ser aquilo que sou, introvertida, no silêncio, não posso ser uma pessoa de pessoas, não posso ser uma pessoa que faça pontes, não posso, que é aquilo que também que é a minha missão, não é?
E, portanto, aquilo que eu preciso ser é uma pessoa que faz pontos, uma pessoa que conecta Pessoas. países, que conecta departamentos, conecta managers e não managers, equipas. Portanto, se eu estivesse no meu cantinho confortável, né, de introvertida e de silêncio e de artista pianista, não fazia isto. É um bocadinho também aquela parte, eu sou muito objetiva, muito focada naquilo que é para fazer, mas eu sei que faz parte, que há momentos em que eu tenho que ter tempo, seja 30 minutos, seja 1 hora, só para ouvir um colaborador sobre o seu drama pessoal que está a acontecer, faz parte. E é que exige um esforço. Fazes bem esse Sim. papel? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Consigo ser empática. Bastante. Consigo ser isso, é o quê? Que não é um processo natural, é algo que trabalhaste para ser mais. Isso é uma boa questão. Eu acho que se aprende, Sim, sim. Sim. não é? Sim, sim. Aprende-se. E o que eu aprendi mais foi: ok, eu sei que vou ter que dar este tempo, vou ter que investir este tempo, porque o meu foco é: ok, vamos para a solução, vamos fazer acontecer. E eu percebi: não. Ok, há momentos em que é só para isso. Não vamos falar nem de objetivos, nem de negócio, nem de nada. Aquele momento é só para ouvir. Aquilo, efetivamente, não vai ter resultado nenhum no negócio, mas é importante. Mas sabes que é importante, porque eu estou a fazer essa pergunta como se fosse a fazer pergunta a mim, não é? Que é, sabes que é importante e, portanto, tu vais fazendo porque é importante e vais fazendo cada vez melhor, não é? Mas tens paciência, ou seja, eu sou uma pessoa altamente impaciente. No entanto, também o faço porque é importante, que a pessoa tem que se sentir ouvida, porque realmente ela não é nem mais nem menos do que eu. O que é que são esses movimentos todos, pai? Que eu estou a ver. Nada. Eu sou mesmo muito impaciente. E não é o impaciente daquela coisa de fazer tudo à pressa, não tem a ver com isso. Tem a ver com aquela distinção entre... Eu sou terrível no meu ciclo de amigos, por exemplo, não é? Que a mim interessa, não é assuntos intelectuais, são assuntos que eu acho que sejam interessantes, a meu ver, não é? E que sejam comuns aquilo que toda a gente diz, e é verdade, que é a conversa de chacha também é importante, muitas vezes, não é? Eu tenho zero paciência para isso, não é porque eu só falo de poesia, não tem nada a ver com isso, prefiro não falar, prefiro o tal silêncio, não é? Quando eu dizia que às vezes ficamos um bocadinho doentes, quando a zona de conforto passa a ser a zona do silêncio, de repente ficas altamente intolerante a tudo o que... Ou seja, espetacular. Falámos aqui durante 15 minutos sobre chacha e rimos e tudo. O que é que eu faço com essa informação? Nada. Pronto. E eu não estou a dizer o quanto eu sou espetacular por causa disso. Ao contrário, estou a dizer isso como fraqueza e como fragilidade. E por isso eu perguntava porque eu faço milhentos, agora menos, não é? Mas noutras realidades, one-on-ones, muitos feedbacks, tudo direitinho. E como deve ser, e as pessoas julgavam-me e viam-me e tinham-me como empático, na realidade, genuinamente empático, mas eu estava em sacrifício. Não é? Eu estava em sacrifício, não é? E isso... Sim. Eu acho que é, lá está, é aquela parte, como eu sou introverte, ok, tem que ser, faz parte, e eu consigo mesmo empatizar com a situação da pessoa, mas depois a seguir eu preciso do meu momento, eu preciso de ganhar energia. Porque suga a energia, não é? Ok. A mim não. O que é que vocês se vão mascarar no próximo carnaval? Eu não mascaro. Não! O carnaval tudo passa um bocado ao lado. Nós mascaramos. Da vida quase assim, eu também não me Mas também vou mascaro. deixar aqui. Eu já escutei. Oi. Tu Oi. deixas estar isso sossegado. Mas não posso dizer o quê? Mas já escolheu. Talvez. Nós organizámos aqui um baile de máscaras. Sim. Vale, Vamos. boa. Parece-me uma fantástica ideia. E o David fica com... E vocês têm que vir ao baile de máscaras. Certo. Vamos E vão mascarar-se. Mascaram-se de quê? Há um tema? Há um tema. Sim, eu venho de sininho. É Disney. O tema é Disney. O tema é a Disney? Disney, não. Bom. Ok. A Disney agora é a banda A larga. Disney é verdade. Por acaso, mas não me mascaro, mas por acaso mascarei no outro dia numa festa de L'Oréal. Lá está, tipo, De quê? Mini. Porque havia um Mickey. Era pares, era para ir a pares. Então eu fui a Mini e uma colega minha foi o Mickey. Então, mas se fosse um evento aqui da Eu já Disney, contigo. Disney. qual era a tua máscara? Qual seria a personagem da Disney? Já percebi que já estás com ideias. Ok. Não sei. Baile de Tem máscara. preciso uma... Baile máscara, sim. Isto. E tu, David, qual seria? Para deixar pensar um bocadinho, qual seria a tua personagem da Disney? Se Eu não sei sei qual se é é. Disney. És o Peter Pan, daquilo que eu conheço. Tu és o Peter Pan. Não, eu venho de dinossauro. Não, repara que ele nem dá hipótese a Dá mais. dinossauro. Está Um definido. dinossauro dentro do Disney, mas sim.
Queres crer? Não, mas qual é a tua personagem da Disney? Vá lá. O Disney. Qual seria a tua palavra, a tua Mas, personagem da Disney? Referias a ahora Disney e a Já está, sabes, porque não, Isabel então, ajuda-me fica- também sim, a seja procurar as Disney, personagens. sim, sim, Peter Pan, sim, A bom, escorregadio parece-me em guia. Peter Pan também, sim. Era o sim, Peter sim, Pan. Eu acho sim. que a tua personagem da Disney é o Peter Pan. As da Disney original, sí, sí. Ah, no sé, podría ser. Mas eu quero vir de dinosaurio. Não larga a ideia. Sininho, já tens o Peter Pan. E tu, Susana, vamos fazer um Se calhar vinha de Branca de Neve, mas a versão moderna. Mas 6, 7 anões. Não precisa tomar conta de... Pois, Deles. isso depois logo se via, pronto. Mas pá, Branca de Neve. Porquê? A versão moderna, aquela da Branca de Neve e o Caçador. Esta é não. Não, a outra frágil. É. Exato, é esta, exato. E tu? Eu? Então, mas isso é para nós. Não, é para os convidados. Então dizemos tudo. Esta pergunta era para os Tinha convidados. pensado nisso. Pocahontas. Eu vinha dos 3 porquinhos, a terceira filha, a porquinha. Eu vinha de porquinha. É que eu faço parte contigo, eu venho de lobo mau. Vai que rico para. Queres ser o capuchinho vermelho? Isso não é da história dos porquinhos. Não. Pois é outra. Olha, Está tudo, estamos a tramar a Disney. como já estive em algum episódio, e sei que as regras estão para não se cumprir, Não há regras. Sim. eu proponho fazer uma pergunta aos nossos, da nossa parte, Expert, aos não é? três, não é? Sim? Está Concordam? a inverter o jogo. Já tentámos, mas não tivemos muita saída. Mas Sabia pronto, como és tu a toda. propor, eu acho que. Sim, não? vamos ter mais Faz uma sucesso. pergunta a Faz, uma faz, pessoa. Não, mas. Sim, não, mas faz tu e eu vamos pensar. Sim, sim. Não, eu faço uma pergunta e sei. Nós, quando definimos que isto não tinha roteiro, não sabíamos que ia resultar nisto, não é? Tornava-se depois uma anarquia. Não, está muito bom, está muito bom. Sim. Está muito bom. Vá, peito Vá, aberto às um balas. sonho que ainda não cumpriste. Um sonho? Que ainda não cumpriste. Fazer o Expresso do Oriente. E quando? Não tens. Não há data. Não há. Tenho muita coisa para fazer ainda antes. Está giro. Sim, gostava muito, 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 muito. Eu fui muito Isso era apaixonada espetacular. por policiais. Lia muito Agatha Christie. Muito, muito, muito. Bem, lia todas as enciclopédias sobre nazismo. Ui, Sim, adorava as cenas Adoro. dos espiões e de todos os códigos, adorava aquilo. E adolescente. E lia muito Agatha Christie e sempre fiquei com duas coisas. Uma, o Cruzeiro no Nilo, mas essa já me passou, porque já fiz, pronto, muitos. Mas o Expresso do Oriente era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Por si é perigoso, deixa-te a. Levas a espada. Obrigada. Vou ter isso em consideração. Seria giro. Obrigada. Deve ser muito giro. então vou votar à Sara, posso? Sim. Já tenho. Agora és tu que mandas e nós. É que eu sou sininhos. Se fosse um estilo de música, que música que serias? Ui, Agora estou com medo, que o David sabe mais do que eu. Eu acho, é que primeiro é que me surgiu à cabeça rock. Porque acho que tenho movimento, eu não consigo estar muito quieta muito tempo, portanto tenho que ter assim. Seria o Bem, rock. o rock. Seria o rock. Porquê? O que é que te faz sentir o rock? Olha, para já porque acho que eu não sei lá. Se bem que o jazz é mais improviso, não é? Eu sou muito de improvisar, eu sou aquela pessoa que também não tenho grande guião e se me disserem para fazer algo, sei lá, Sara, tens de dizer uma frase. Eu demoro imenso tempo a decorar, eu não consigo, eu não sei o número de telefone do meu marido, portanto, eu para decorar, então gosto muito mais que me peçam para improvisar do que... Por isso, se calhar, o jazz é um bocadinho mais de improviso. O rock, porque acho que também faço um bocadinho de barulho. Apesar de também precisar... A Sara não grita, aquela Sara, não é? Não, mas eu identifico-me com a Sara, porque eu também não gosto de gritar, aquilo há bocadinho que a Sara estava a dizer, eu para gritar com alguém mesmo a nível profissional, não gosto mesmo, não gosto, acho que já é estar a... Agora, não faço, não gosto. Já me aconteceu e não gosto, sabes? eu grito. Quando já me aconteceu, infelizmente, porque às vezes quero tanto que as pessoas me ouçam às vezes, e não gosto, não gosto. E sai da minha zona de conforto, não gosto Um mesmo. rock suave. Pronto, depois também preciso do meu silêncio.
Também preciso dos meus momentos de Mas o silêncio. silêncio da música também tem que cumprir a sua missão. Então pronto, então se calhar o jazz, vou ficar com o jazz com o rock, vá, ali com, porque às vezes também quando quero para fazer barulho também, mas se calhar o jazz. Tu agora lembraste-me uma coisa. Eu não me lembro do nome do maestro, mas é um Martim. Sousa Tavares. Exatamente. É um livro Fê- espetacular. Pá, sobre o silêncio. Ele faz uma talk sobre o poder do silêncio. Exato. Pá, Aquele vinho, não é? Impressionante. Impressionante. Eu saí de lá. E tem aquele livro dele do falar piano de cá francês. É espetacular. É um livro que fala um bocadinho do poder da arte, para que é que a música serve como arte na sociedade. E pronto, e fala sobre isso, sobre os silêncios, sobre os estilos. É espetacular, eu gosto imenso dele. Giro. Agora isto tudo. Vamos terminar em beleza. Aperta, aperta. Não. Olha, top secret. Nós nunca Não tivemos sei se é candidatos difícil, que mas vamos conspiram ver. contra nós. Vamos ver. Não. Se pudesse escolher qualquer coisa e não fosse o que és hoje, o que é que gostavas de estar a fazer e porquê? Fácil, fácil, essa é fácil. É? Ora, eu não tenho uma resposta direta, mas eu vou lá na mesma, porque eu tenho a felicidade que, com todos os desafios, borboletas, angústias e tudo mais, de fazer, ou pelo menos não é de fazer aquilo que eu quero, é de tentar fazer aquilo que eu quero. E isso já me deixa realizado por entrar em ação. E para não parecer o David que anda às voltas e depois não responde logo. Curiosamente, e estamos no campo das hipóteses e não é? De alguma forma do sonho também, não é? Eu nunca cantei nem em karaoke, não é? Mas apesar de eu ser de gostar muito de música clássica, eu estou sempre a intercalar com o rock, ok? E eu adorava ser um cantor de rock. É sério? Sim. Freddie Mercury. Temos, estás a ver? exatamente, temos de fazer gostar uma coisa. Sim, nunca, não sei tocar instrumento nenhum, nunca, nem no banho canto. Já estou a Nem no ver a banho, Sara no nunca. piano. Mas acho que é uma coisa altamente libertadora, artística, onde se podem expressar como ninguém. Claro que através de um instrumento também, não é? Mas não sei. Mas a voz tem poder. Sim. Acho que é qualquer coisa de absolutamente incrível. E quando nós tentamos, acho eu, no nosso propósito, sermos aquilo que mais desejamos, mas acima de tudo impactar os outros também, e acho que é uma forma de conseguir impactar indiretamente, mas eventualmente com mais resultados do que outro tipo de medidas, não é? Acho que é incrível porque mexe diretamente com a sensibilidade das pessoas, não é? Eu acho que isso é uma ferramenta interessante, gostava muito. Portanto, agora vou para casa cantar e partir a louça toda. Agora vamos todos para casa realizar estes sonhos sonhos, escondidos. Sim, mas eu ainda tenho aqui um desafio rápido para fazermos. Vamos a isso. Ok? Ok. Não é este? E não é este. Sim. Ok. O teletrator? Não. Vou buscar o trator. É, exatamente. Que era o objeto... Ah, Aquilo não. lembra-me Versalhes, lá ao fundo. Ok. Portanto, vamos processar aqui esta imagem. É o da Depois Daniel. dê-nos a vossa opinião. Há um ano atrás. Mas isto é o que se passa hoje em dia. Vejo isto como falta de pensamento crítico. Mas há ali umas cabecinhas a espreitar. Rapidamente vão ser. Depois, mas rapidamente vão ser. Pois. É essa. Pois. É a forma como nos deixamos levar. Vocês não percebem nada de corta-relvas, porque um corta-relvas não corta aquele objeto. Pois. Encrava. Bate na cabeça e não avança. E aí, quando encrava, começam os problemas culturais na empresa, não? Acho que é um bocadinho estado de apatia. sobre isto. Desculpa. O que é que te apetece dizer sobre isto? Acho que é fundamental criar, profissionalmente, criar contextos, ¿no? Ou realidades onde as pessoas consigam, sejam livres de opinar. E acho que é fundamental ter pessoas que opinem diferente de ti. Acho que é fundamental ter pessoas melhores que ti, que isto não é difícil. Não, acho que é fundamental, não? E sim, sei, eu vejo isto. Infelizmente há muita realidade onde só não se opina, não? Há culturas que não... E acho que é um erro. Eu tive um CEO
que sentávamos na mesa de bordo, nas reuniões, e ele dizia assim: nós estamos aqui para todos terem a mesma opinião. E se todos tiverem a mesma opinião, alguém está a mais. E não sou eu, de certeza. Pronto. Mas é isso. Apanha-se no nosso lugar. Pronto. Que seria o senhor que estaria com a máquina da relva a cortar cabeças, não é? Provavelmente. Não, porque nós falamos, enquanto organizações, e falamos em estimular a criatividade, a diversidade, a diferença, as equipas pluridisciplinares para ouvirmos tudo, mas na realidade não convém muito pôr as cabeças de fora. Agora a questão é, excluindo esta objetividade da Isabel em dizer que aquela máquina em concreto, só falta dizer o modelo que não corta cabeças, não é? Pronto. Vamos admitir que sim, que até consegue cortar uma ou duas, mas se muito mais cabeças se levantassem, se calhar a máquina não ia dar conta do recado, não é? E portanto, eu até tinha escrito aqui 3 coisas. Sim, mas é que para quem é de sociologia, a alienação coletiva é uma coisa tramada. Claro. E os telemóveis? E o problema dos Tem telemóveis? muitíssimos, não é? Tem muitíssimos. É isso? Até podemos dizer que aquele senhor que está lá em cima, que podia ser o CEO, podia ser o acionista, não é? Está a cortar na direção ou na profundidade, não sei como é que se diz, não é aquilo que quisermos, em função daquilo que as tendências ditam. Não é? Portanto, e corta o que quiser, porque nem sequer ninguém está a olhar para ele. Não está só de cabeça baixa por submissão. Pode estar, não é? Sim. Portanto, e hoje o CEO comunica. O CEO, estou a ser um bocadinho a apontar muito o dedo, não é? Mas comunica muito para dentro, que é um perigo através das redes. Sim. Sim, e é onde eles estão a ver, não é? Sim. Eu tinha colocado aqui a Mas diferença. também lá está. Isto hoje, nós aqui podemos interpretar duas coisas, não é? Ou seja, os que tentam pôr a cabeça de fora, ser-lhe cortada a cabeça, não é? Mas também poderá, aqui com os telemóveis, não há toda uma tendência até das novas gerações de não querer assumir responsabilidades e quererem estar mesmo de cabeça baixa, que é para não correr qualquer tipo de risco. Portanto, eu quando vi aqui os telemóveis associei um bocadinho à nova geração que quer... Sim, mas isso também é o papel do líder, é fazer com que levantá-lo saiam da carneirada, não é? E tenham opinião e tenham a sua visão E provavelmente aqueles até que nem estão a ver o que é que está a acontecer, porque estão a olhar para baixo, são aqueles que mais protestam depois, não é? Sim. Esperámos disto, não é? Num mundo tão tecnológico, não é? Porque a corta-relva é bastante tradicional, este modelo, não é? Não, ao final, o que é genuíno são as pessoas. E um pouco ter o futuro, não é? Quase tudo vai ser máquinas, não? IAs, não é? Posso mudar de personagem? Ui. A rainha de copas. Não, a rainha de copas. Cortem a cabeça! Pois é. Olha, isto Davi, põe lá isso para baixo. esta pessoa está a mandar uma instrução. E até que ponto é que nós estamos a ver quase ali que quem vai fazer o mal, de alguma forma, não é a melhor expressão, não é? É quem está a cortar a relva, vai cortar aquelas cabeças. Mas, no limite, são aqueles todos que estão de cabeça de baixa, ou outra perspectiva, que não veem e que não veem com bons olhos aqueles 3 que estão a levantar a cabeça. Pois. Sim, acontece. Também acontece. Sim, é a alegoria do balde de caranguejos, não é? Que os caranguejos Puxam-se uns aos conhecem, outros. não é? Num balde, eles trepam por cima uns dos outros e puxam-se para baixo. E nunca não é? saem. Portanto, o que vai para cima puxa os outros para baixo. Infelizmente há muito. Sim. Isso nas organizações. Eu até tinha escrito aqui, olha, a diferença é ameaçadora, o pensamento crítico é perigoso, não é? E a individualidade é sacrificada pela boa imagem e pela ordem. E ali vejo muita ordem, não é? Sim. Aparente. Por aí, não é? Então, olha, Posso brinde à escrever disrupção. um protocolo, um segundo? Posso escrever um protocolo? Até não quebramos protocolo nenhum. Foi tudo no alinhamento. Qual é o protocolo? Oi. Posso? Sim, vou. Oh, já foi. Posso? Já foi. Portanto, existe a ordem, a anarquia e o David. Este episódio está completamente... Posso? Já foi. Este episódio já foi. Muito bem. E agora com uma máscara. Eu tinha razão. Vai, agora podes pegar nisso. E fazer um brinde. E agora quem é que brinda? Aos Darth Vaders da vida. Ao colorido que trazem. Muito obrigado.